Salve, salve meus queridos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Mister Cartola, trazendo para vocês hoje vídeo de dicas e escalação para a nona rodada do Cartola FC. Antes, mostrando para vocês o desempenho do time na rodada passada, fizemos 73,98, estamos com um patrimônio de pouco mais de 145 cartoletas. E nossa pontuação no geral está aqui 538,03 pontos. Vamos agora então à escalação do nosso time e as dicas para a rodada de número 9. Começando pelo goleiro. Mas antes da escalação e das dicas, quero pedir a você que não é inscrito no canal para se inscrever, ativar o sininho de notificações, deixar o seu like, certo? Para ajudar também o canal. O goleiro do nosso time será o Fernando Miguel do Vasco, que enfrenta o Atlético Goianiense em casa. E o Fernando Miguel já tem média de 6,5 em 4 jogos que fez em casa. Negativou apenas uma vez. Ele tem 4 defesas difíceis jogando em casa. E o Atlético Goianiense cedeu 2 SGs em 3 jogos que fez fora de casa. Está na zona do rebaixamento. E historicamente, no histórico do confronto, o Vasco costuma segurar o SG quando enfrenta o Atlético Goianiense em casa. Então, Fernando Miguel será o nosso goleiro. Outras boas opções de goleiros para a rodada são Gatito Fernandes do Botafogo, que joga fora de casa contra o Atlético Paranaense. O Rafael do Atlético Mineiro, que joga fora de casa contra o Santos. O João Paulo dos Santos, que joga em casa contra o Atlético Mineiro. O Marcelo Lomba do Inter, que joga em casa contra o Ceará. E o Felipe Alves do Fortaleza, que joga em casa contra o Sport. Escalando agora aqui os nossos zagueiros. E o primeiro zagueiro do nosso time será Rafael Vaz do Goiás, que enfrenta o Coritiba em casa. O Vasco tem média em casa de 3,27 em 3 jogos. Em 2 deles ele perdeu o SG, mas não negativou. O Coritiba já cedeu SG em 2 dos 4 jogos que fez fora de casa. E o Coritiba está entre os times que mais cedeu desarmes e finalizações a zagueiros. E em todos os jogos que o Rafael Vaz fez em casa, ele conseguiu pontos com desarmes e com finalizações, certo? Portanto, será o nosso primeiro zagueiro. O segundo zagueiro do nosso time será David Braz do Grêmio, que joga fora de casa contra o Bahia. E o David Braz tem média de 3,83 em 3 jogos fora de casa. Ele ainda não negativou, mesmo perdendo o SG em 2 jogos. Ele comete poucas faltas, desarma e finaliza também. E o Bahia é o time que mais cedeu desarmes a zagueiros nos últimos 3 jogos, tendo cedido 14 desarmes. E o Bahia também está entre os times que mais cederam finalizações a zagueiros nos últimos 3 jogos, com 4 finalizações cedidas. Então, David Braz será o nosso segundo zagueiro. Outras boas opções de zagueiros para essa rodada são Júnior Alonso do Atlético Mineiro, que enfrenta o Santos fora de casa. O Cuesta do Inter, que enfrenta o Ceará em casa. O Juninho do Bahia, que enfrenta o Grêmio em casa. O Miranda do Vasco, que enfrenta o Atlético Goianiense em casa. E o Paulão do Fortaleza, que enfrenta o Sport em casa. Escalando agora os nossos laterais, e o primeiro lateral do nosso time será o Mito Sarabia do Internacional, que enfrenta o Ceará em casa. E o Sarabia tem média de 9,2 em 3 jogos que fez em casa, certo? Ele fez 15 desarmes nesses 3 jogos e manteve SG em 2 deles. Ele não negativou jogando em casa, tá? Também não tomou o cartão amarelo jogando em casa. Tem também uma assistência, ok? Jogando em casa. E o Ceará é um dos times que mais cederam desarmes a laterais direitos nos últimos 3 jogos, tendo cedido 12 desarmes. Então, por esses motivos, o Sarabia será o nosso primeiro zagueiro. E o segundo lateral do nosso time será o Iago Pikachu do Vasco, que enfrenta o Atlético Goianiense em casa. Pikachu tem média de 7,15 nos 2 jogos que fez em casa. Nesses 2 jogos ele conseguiu manter o SG, tá? Mas também desarmou, finalizou e cometeu poucas faltas. O Atlético Goianiense, que é o adversário, está entre os times que mais cederam desarmes a laterais direitos, com 12 também, assim como o Ceará. E também está entre os times que mais cederam saldo de gol. Portanto, o Pikachu será o nosso segundo lateral para essa rodada. Outras boas opções de laterais para a rodada são Felipe Jonathan do Santos, que enfrenta o Atlético Goianiense em casa. O Reinaldo do São Paulo, que enfrenta o Bragantino em casa. O Henrique do Vasco, que enfrenta o Atlético Goianiense em casa. E o Pintado do Goiás, que enfrenta o Coritiba em casa. Começando aqui a escalar os nossos meias. E o meia do nosso time não poderia ser outro
que não Thiago Galhardo do Internacional, mito. Galhardo que já tem média de 10,75 em 4 jogos que fez em casa. Ele tem 4 gols e 1 assistência jogando nos seus domínios. E o Ceará tem entre os times que mais cederam finalizações a meias. E também que mais cederam pontos e gols a atacantes. A gente lembra que o Galhardo, apesar de estar como meia no Cartola, joga mais como atacante no Internacional. Então, o Ceará tanto cede bons pontos para meias ofensivos como para atacantes. E o Galhardo se enquadra nessas duas categorias. Portanto, Galhardo, unanimidade na rodada, não tem como deixar de ser o nosso primeiro meia e principal aposta de meia para essa rodada, com toda certeza. O segundo meia do nosso time será o Benítez do Vasco, certo? A gente vê aqui que ele não negativou ainda no campeonato. Ele tem média de 5,13 em 4 jogos em casa. Ele tem 1 assistência e 17 desarmes. Ainda não fez gol, mas é participativo, tá? Também desarma, é participativo tanto na marcação quanto no ataque. E enfrenta o Atlético Goianiense, que está entre os times que mais cederam pontos, desarmes, assistências e gols a meias adversários. Então, o Benítez será o nosso segundo meia. O terceiro meia do nosso time será o meia Alisson do Grêmio, que enfrenta o Bahia fora de casa, tá? E o Alisson tem uma excelente média fora de casa, de 7,43 em 4 jogos. Ele ainda não tem gol, mas já tem 2 assistências fora de casa. E o Bahia está entre os times que mais cederam pontos, finalizações e gols a meias adversários. Portanto, o Alisson será o terceiro meia do nosso time. Também vejo como boas opções de meias para a rodada o Fernando Sobral do Ceará, o Felipe Bastos do Vasco, o Rodriguinho do Bahia, o Matheus Galdesani do Coritiba, o Dodge do Fluminense, o Daniel Bessa do Goiás, o Patrick do Inter, o Bosquilha do Inter, o Andrei do Vasco e também o Arrascaeta do Flamengo. Começando a escalar os nossos atacantes, e o primeiro atacante do nosso time será o monstro, o mito, Marinho dos Santos. O Marinho tem uma média incrível em casa. Em 4 jogos ele tem média de 13,28, tendo feito 3 gols e dado 2 assistências em jogos em casa. Ele passou dos 10 pontos em 3 desses 4 jogos, certo? E além disso tudo, ele tem 10 finalizações e 20 faltas sofridas quando joga em casa. E o Atlético Mineiro está entre os times que mais cederam pontos a atacantes. Então, Marinho será o nosso primeiro atacante. O segundo atacante do nosso time será o Luciano do São Paulo, que enfrenta o Bragantino em casa. E o Luciano tem média de 5,38 em 3 jogos que fez em casa. Para o Cartola ele tem 2 gols, mas no Campeonato Brasileiro ele tem 3, pois fez 1 gol contra o Atlético Paranaense também em casa, em um jogo que foi antecipado da 11ª rodada e não valeu para o Cartola, certo? Então para essa rodada o Luciano é uma excelente opção também. Enfrenta o Bragantino, que está entre os times que mais cederam pontos e gols a atacantes adversários. Então o Luciano será o nosso segundo atacante. O terceiro atacante do nosso time será o Cano do Vasco, que tem uma média de 6,98 em 4 jogos que fez em casa e já tem 5 gols no campeonato. E o Atlético Goianiense, que é um time que está na zona de rebaixamento, está entre os times que mais cederam gols a atacantes adversários. Portanto, o Cano será o nosso terceiro atacante para essa rodada. Outras boas opções de atacantes para a rodada são o Gabriel do Flamengo, o Claudinho do Bragantino, o Thales Magno do Vasco, o Romarinho do Fortaleza, o Wellington Paulista do Fortaleza. E se for jogar, o Pedro do Flamengo. O técnico do nosso time será Rogério Ceni do Fortaleza, que enfrenta o Sport em casa com chance de vitória e também de segurar o SG. Ele está bom também para valorizar, precisa de 2,2 para começar a valorizar. Portanto, será o nosso técnico. As outras melhores opções de técnicos para a rodada, ao meu ver, são o Eduardo Cudê do Internacional, Ramon Menezes do Vasco e Fernando Diniz do São Paulo. As melhores opções de capitães para a rodada nesse time são Galhardo, Marinho, Cano, Luciano e o Alisson, certo? Mas por enquanto, nosso capitão será mais uma vez
o Galhardo do Internacional. Confirmando aqui nossa escalação, time escalado. Custando pouco mais de 144 cartoletas. Time com Fernando Miguel, Pikachu, David Braz, Rafael Vaz, Sarabia, Benítez, Alisson, Galhardo, Marinho, Cano e Luciano. Técnico Rogério Ceni e capitão Galhardo. Bem, meus caros, espero que esse vídeo tenha sido de ajuda para vocês, que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like. Se não é inscrito no canal, se inscreve e ativa o sininho de notificação também para ajudar o canal, certo? Segue lá no Instagram, se você não segue Mr. Cartola, ok? Muito obrigado, meus queridos, mais uma vez, e até a próxima. Valeu!